A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Hoje nós estamos no nosso 14º Perguntas e Respostas, né, meus irmãos? Que maravilha! E eu quero trazer a vocês aqui algumas perguntas que me foi feito, né? Você que fez a sua, aguarde, por favor, aguarde. É muita pergunta. Eu amo isso, mas eu peço que vocês me aguardem. Eu vou responder todo mundo, tá? Bom, vamos responder as perguntas? A primeira pergunta: a irmã Socorro lá do Ceará é uma irmã... Desculpa. A irmã Socorro lá do Ceará e a irmã Selma, as duas fizeram a mesma pergunta, né? Ó. A irmã Selma daqui de São Paulo. Elas perguntaram assim, ó. Para eu explicar Isaías 53:4. Isaías 53:4, vamos lá. O pastor Alex não sabe tudo, mas o que eu souber eu vou explicar, ué. E o que eu não souber também eu vou recorrer a Deus. Vamos lá. Isaías 53 e o verso 4, que diz assim, ó. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aí a pergunta é, se Jesus levou as nossas enfermidades, por que tem tanta gente doente no hospital? Por que tem tanta gente doente também? Tem crente ficando doente, né? Eu fico doente, você fica doente, todo mundo fica doente. Por quê? Meus irmãos, certas coisas talvez você não entendeu, ou te ensinaram errado, tá? A partir do pecado de Adão, nós ficamos enfermos espirituais. E essa enfermidade foi tirada por ele. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Porque se fosse material, carnal, se fosse carnal, aí não haveria nenhum doente. Mas você está vendo que tem pessoas doentes. Então, a partir do momento que ele tomou essas enfermidades de nós, não morremos por isso, porque ele nos deu essa vitória, né? Então, se você não aceitar Jesus, essas enfermidades espirituais continuam em você. Se você aceita Jesus, essas enfermidades espirituais não existem mais em você. Ele tirou. As nossas dores ele levou sobre si. Dores espirituais, tá entendendo? Então, para explicar aqui para a irmã Socorro do Ceará e a irmã Selma de São Paulo, isso foi espiritual, tá bom? Bom, tá respondido. A irmã Denísia, daqui de São Paulo, ela perguntou: qual o significado da mitra que colocaram em Josué o sacerdote? Né? O que é uma mitra? Né? Vamos ler o versículo primeiro? Zacarias. Né? Vamos lá. Vamos achar aqui Zacarias. Deixa eu achar aqui. Opa, Amós, Jonas, Naum, Abacuque. Opa, Zacarias. No seu capítulo 3 e no verso 5, olha só o que está escrito, ó. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestidos, e o anjo do Senhor estava ali. Tá, a pergunta dela, né, da irmã Denise, é o que é uma mitra, né? Zacarias, capítulo 3 e o verso 5, tá explicando, né, que é como se fosse um chapéu. Imagina 100 homens, mas um homem só no meio dos 100 salvou muita gente, então ele deve ser honrado, ele deve ser o chefe dos outros, porque ele é melhor do que os outros, ele fez uma coisa muito boa. Então eles vão lá e colocam um chapéu, que nem um cap, que nem um boné, colocam um chapéu na cabeça dele. Então, quando você quiser saber quem é o sargento, é o que está de chapéu. Quem não está não é sargento, seria como se fosse isso, né? Então, para separá-lo, né, para tirar ele, é como uma unção, separou ele dos outros. E a diferença ao olhar carnal é que ele tinha um boné na cabeça, era conhecido por causa disso. Por exemplo, você sabe muitas das vezes que policial à paisana, a gente não dá muita bola, porque a gente não está vendo ele fardado. E aí quando ele está fardado, ele é separado da população. Ele pode entrar pela porta do ônibus na frente e não vai pagar nada, ele pode pegar a condução e não pagar nada, porque ele é um policial, ele é separado para proteger. Deu para entender o que é uma mitra? Bom, a irmã Bruna de Minas Gerais perguntou: uma pessoa só fez coisas boas e a outra só fez coisas ruins. Ambas serão salvas? Ou qual a diferença disso? Tá, então eu preciso ler aqui um versículo para você entender. Serão salvas nada. Uma só vai ser salva, né? Olha só. Primeiro vamos ver aqui. Eu quero explicar claramente usando o capítulo 16, do versículo 19 ao 31, da parábola do rico e o Lázaro. Só para você ver, ó.
Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Imagina que esse aqui é o que faz as coisas erradas. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele. Esse era o que fazia as coisas boas. E desejava, olha só, alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as suas chagas. Verso 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Viu? Ele foi para um lugar de paz, sossego. E morreu também um rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, tá vendo? Já foi para um lugar de terror. Estando em tormentos e viu ao longe, Abraão e Lázaro no seu seio. Só até aqui mesmo, né? Então vocês viram, meus irmãos, que na realidade vai haver uma separação de quem faz o bem e de quem faz o mal. Não se preocupe com isso, tá? Eles não irão para o mesmo lugar se não tiver arrependimento, né? Ó. A irmã Maria Raquel, de Anápolis, Goiás, perguntou se Paulo era casado. Bom, a Bíblia não diz isso, mas temos um versículo que nos mostra ele solteiro. E eu quero ler, olha só, 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, no seu capítulo 7, versos 7 e 8. 1 Coríntios 7, versos 7 e 8 diz assim, ó. Por que quereria que todos os homens fossem como eu mesmo? Mas cada um tem o seu Deus e o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficassem como eu. Tá vendo? Sozinho. Então, testifica que ele era sozinho. Não tinha ninguém. A irmã Rose, de Timon, lá no Maranhão, perguntou se pode batizar mais de uma vez. Sim, mas isso depende do ministério. Por exemplo, eu pertencia a um ministério que eles falavam assim pra gente, ó, se você não aceitar o seu batismo, você pode se batizar de novo. Ah, me batizei numa igreja que era meio mundana, meio esquisita, sabe? Eu não consegui, eu não aceito aquele batismo. Você está liberado para batizar de novo, só se for por causa disso, e se o ministério permitir. A última pergunta. A irmã Clécia, lá da Bahia, perguntou, como faço para voltar ao primeiro amor? Vamos lá. Em Apocalipse 2:5, vamos lá, Apocalipse, capítulo 2, e o verso 5 diz assim, ó, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, claramente você vai entender que dá para você voltar ao primeiro amor se você voltar a se arrepender. O que foi que fez eu cair? Foi volta e limpa. Limpar, meus irmãos. Não é voltar a falar com aquela pessoa, nada disso não. É procurar falar com Deus sobre aquela situação e se arrepender, né? Depois você pode ler na sua casa também 1 João 4,18, tá? E aí você vai saber que vai poder voltar ao primeiro amor. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.